Oi pessoal, tudo bem, meus irmãos e amigos? Olha, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Quero aqui prosseguir falando da palavra de Deus do tema o arrebatamento da igreja. E aqui eu quero trazer uma grande cadeia temática sobre este assunto. Vamos citar alguns versículos, mostrar até onde der sobre o arrebatamento da igreja. Vou começar com uma advertência do Senhor Jesus, que está registrado aqui no Evangelho conforme Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 42 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ainda, capítulo 25 e versículo 13, Mateus. Diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, estejamos atentos a esta advertência do Senhor Jesus, de que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Ninguém. Estamos vivendo nos tempos do avanço tecnológico, da inteligência artificial, mas não há computador, não há nada, ninguém que possa jamais captar, que possa jamais localizar o dia e a hora deste acontecimento chamado a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Estou citando juntos aqui, há uma separação, mas você vai ver essa separação em outros vídeos, ok? Veja ainda o que diz o nosso Senhor Jesus no Evangelho conforme Mateus, no Evangelho conforme João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Vou ler somente o 3, que diz: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Então a promessa do Mestre está aqui. Ele disse que haveria de vir para nos levar, para onde quer que ele esteja, estejamos nós também. Ainda entrando aqui nas epístolas, nos escritos apostólicos, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 7 e 8 diz: De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Capítulo 15, versículo 23, 1 Coríntios 15, versículo 23, diz assim: Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está falando da ordem da ressurreição. É a ordem em que cada grupo estará ressuscitando. Primeiro é o Senhor Jesus. Depois vem aqueles que ressuscitaram com ele no momento da sua ressurreição. Você vê isso nos evangelhos. Mateus capítulo 28, evangelhos sinóticos. Ok? Vem a ordem. Primeiro Jesus, segundo os que ressuscitaram na ressurreição de Cristo. Terceiro, os que hão de ressuscitar no arrebatamento. Quarto, me parece, não vou afirmar porque não é o foco aqui,
Me parece que o quarto grupo é as duas testemunhas, mas existe mais ainda, né? Então Paulo fala dessa ordem, cada grupo no seu devido lugar, no seu devido tempo. Ainda, capítulo 15, versículos 51 ao 53, aqui de 1 Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse piscar de olho aqui, em que fala da rapidez, não está se referindo exatamente ao arrebatamento, mas está se referindo à transformação. Em um abrir e fechar de olhos, seremos transformados, mas deduzimos que o arrebatamento será no mesmo instante, imediato. Porém, a afirmação aqui dessa rapidez é sobre a transformação. Deixar isso bem claro. Versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ainda, louvado seja Deus, Filipenses capítulo 3 e versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ainda Colossenses capítulo 3 e versículo de número 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis a Ele, vos manifestareis com Ele em glória. Veja isso, gente. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo 10, diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tanto este versículo como o capítulo 5, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, mostra-nos que o arrebatamento da igreja será pré-tribulacional. A igreja não passará jamais pela grande tribulação. Está falando que Deus, que o Senhor Jesus, nos livra da ira futura. Veja isso também no versículo 9, capítulo 5, versículo 9, aqui, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou a igreja para a ira, para a grande tribulação, mas sim para a aquisição da salvação. Veja ainda 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, que diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Louvado seja Deus. Eu citaria ainda muitos versículos como 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14, Tito capítulo 2, versículo 13, Hebreus capítulo 9, versículo 28, Hebreus capítulo 10, versículo 37, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, e daí por diante há toda uma cadeia temática mostrando-nos a verdade sobre este grande acontecimento chamado arrebatamento da igreja, que pode acontecer hoje. Nada impede que o Senhor Jesus venha hoje, porque as profecias estão devidamente cumpridas. A qualquer momento, o Senhor Jesus há de vir para levar os seus. Não fique confiando em certas conversas que existem por aí, de que a igreja ainda tem que pregar o evangelho a toda criatura. Isso é conversa mole. Isso é conversa mole.
A igreja pregou o evangelho a toda criatura no primeiro século. Você confere isso em Colossenses 1:23. Não tem nada a ver. Jesus pode vir hoje ainda, gente. Deus te abençoe e fica com esta palavra.